Olá, meus amigos. Tudo. Nós temos hoje, mais uma vez, com o nosso minuto de reflexão. E nós vamos, então, hoje falar sobre uma situação que permeia a nossa igreja, o povo das comunidades cristãs, no caso. É relacionada à culpa. A culpa que nós temos de nós sermos falíveis. Ou seja, de nós não sermos infalíveis. É um peso muito grande. Pessoas conversam comigo e se sentem culpadas por ser ainda pecadores. Bom, nós temos dentro da Bíblia alguns personagens ao qual a Bíblia ela não esconde de que eles são pessoas falhas também. São pessoas de carne e osso, como nós também somos de carne e osso, e falhos também. O problema é que nós não vemos ensinamentos sobre os defeitos desses personagens, desses supostos heróis da fé, como a Bíblia nos relata. Nós vemos só as qualidades desses personagens. É como se fosse uma página do Facebook, onde a pessoa só coloca coisa que é maravilhosa. A vida é boa, a vida é bela, tudo é bom, não existe problemas nenhum, não existe falta de dinheiro, não existe doença, não existe problemas em relacionamentos entre marido e mulher, entre familiares. É tudo uma Shangri-La, é uma utopia. E nós sabemos, muitas vezes, e até conhecemos pessoas em que nós vemos as suas postagens e nós a conhecemos e sabemos que não é aquela realidade que ela está postando ali. A coisa é completamente diferente. Então, Paulo nos diz que o mal que ele não quer fazer, ele faz. E o bem que ele quer fazer, ele não faz. E isso também é um peso sobre ele. Bom, sobre essa falta de ensinamento dentro da igreja, nos nossos púlpitos, em relação a esses personagens, as suas vidas, nós então vemos o seguinte, que só destacamos o que é maravilhoso nessas personagens. Então parece-nos que eles são super-homens, super-girls, e que eles estão num patamar muito distante de nós. São 100%, então, as pessoas sem nenhum defeito, sem nenhuma mácula nenhuma. Olha, a Bíblia, ela vem destruir esse pensamento. Porque ela vem nos revelar homens e mulheres, no caso nós podemos falar até de Adão, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, mas isso, vamos falar mais para frente sobre isso. Hoje nós vamos destacar um dos grandes heróis, eu diria até um dos grandes ídolos da igreja, que seria o rei Davi. Bom, rei Davi, ele é na Bíblia considerado como um homem segundo o coração de Deus. Mas nós vemos um outro lado desse Davi. Esse homem que é segundo o coração de Deus é um homem que tem um coração arrependido diante de Deus. Mas ele é um homem de carne e osso e nós vemos nos relatos bíblicos o que esse homem faz. Bom, primeiro, ele vê uma mulher casada, a mulher de Urias, deseja aquela mulher, ele vai ter um adultério com essa mulher, não satisfeito com isso, porque ela fica grávida e vai avisar o rei Davi que estava grávida dele, ele manda que o seu general Joabe envie Urias, o seu soldado, para que ele morra em batalha. Joabe coloca Urias perto das muralhas da cidade que eles estavam atacando e ali é morto. O interessante é nós pensarmos que, ao fazer isso, Davi não só matou Urias, ele matou mais gente, ou mandou matar mais gente. Porque Urias não atacou sozinho a cidade. Urias deveria ter também ao seu lado companheiros que foram com ele até a muralha. E ali ele é morto. E não só ele, como outras pessoas. Então Davi não é só um assassino de uma pessoa. Ele é assassino de algumas pessoas. Bom, Davi também foi um homem em que, no caso, eu particularmente, jamais deixaria Davi tomar conta do meu filho, porque ele foi um péssimo pai. E a Bíblia nos relata esse péssimo pai. No quê? No seu relacionamento com Absalão, o seu filho, no seu relacionamento com Amon, que estuprou a sua irmã. Ele não foi falar nada com o seu filho Amon, o estuprador no caso, não falou, nem consolou, segundo o relato bíblico, a sua filha, e também não apaziguou também a ira de Absalão. Quando Absalão vai e mata o irmão dele e foge, e depois, por meio de Joabe, Davi traz de volta Absalão, o texto bíblico nos diz que Davi ficou 2 anos sem falar com o filho.
Então, que pai é esse? Que não conversa com o filho que fez algo errado, que não conversa com a filha que sofreu dano, e não conversa com outro filho que queria vingar a irmã. Este homem que é considerado no caso por nós um herói, o grande Davi, o homem segundo o coração de Deus, é o exemplo claro para nós hoje de que a Bíblia nos mostra um ser humano comum como nós. Então, eu não consigo entender por que existe essa acusação sobre nós, essa culpa sobre nós, a acusação de nós não sermos perfeitos, sendo que esses personagens bíblicos também não eram perfeitos. Mas que Deus os chamou, a cada um deles, de uma maneira diferente, e que eles tinham respostas para Deus, cada um diferentemente. No caso de Davi, um coração arrependido. O filho dele morre, o filho que gerou em Betseba, vai morrer. Davi vai fazer um jejum em relação àquele filho, pedindo para que ele não morra, mas ele morre. Ele escreve o Salmo 51, arrependido, então um arrependimento sincero. Nós vemos também que, no decorrer da Bíblia, não existe, no caso até de Jesus, que não existe acusações sobre o outro. Tá? Quando Jesus encontra aquela mulher adúltera que é levada diante dele, Jesus não a condena e manda que ela fosse embora em paz e que não pecasse mais. Agora, a problemática não é que as pessoas lá de fora não são infalíveis ou não são santas. O problema é que dentro da igreja, as pessoas também dentro da igreja não são infalíveis e não são santas. Não existe santo em lugar nenhum. Santo, no caso, só o Senhor. Ele é santo. Nós não. Então a nossa luta é para que nós possamos ir crescendo de glória em glória, de fé em fé, aprendendo com aquilo que o Senhor deixou na sua palavra, aquilo que Jesus nos mostrou em relação à nossa transformação e o desejo do nosso coração de mudança. Porque a questão não é o outro, a questão somos nós. Então, se existe uma culpa em relação a essa posição de nós sermos infalíveis e nós não sermos, nós precisamos lançar essa culpa, esse pensamento nos pés de Jesus. Porque o que ele fez na cruz por nós foi para nos libertar de uma vez por todas. E não podemos então deixar a doutrina dos homens, porque isso vem de homem, não vem de Deus, dominar sobre a nossa vida. Então nós temos esse grande exemplo, esse grande herói, Davi, e entendemos que ele não foi infalível. E que nós também, como seres humanos e cristãos, o que é de carne e osso, nós também não somos infalíveis. Somos pecadores, pecamos todos os dias, em palavras, em pensamentos, em gestos, em desejos, e Deus sabe. Nós podemos esconder das pessoas, mas Deus sabe o que vai no nosso coração. Então, que nós possamos entender aquilo que Jesus falou para os saduceus, para os fariseus lá atrás. Que eles colocavam uma carga tão grande sobre o povo que nem mesmo eles ajudavam esse povo a carregar, nem mesmo com o seu dedinho, o dedo da mão, ajudava a carregar esse fardo. Jesus não veio para lançar fardos sobre nós. Jesus veio para que nós lancemos nossos fardos sobre ele. Porque ele é Jesus. Então, irmãos, amigos, irmãs e amigas, nós temos esses personagens, talvez continuemos a trabalhar com alguns, inclusive mulheres também, como já falamos, Sara, Rebeca, e aí vai para a frente, e outras mulheres da Bíblia, mas entendendo que, conforme o crescimento do conhecimento que nós vamos tendo de Deus, a nossa vida vai sendo transformada. E não que nós devemos sermos e nos acharmos culpados em não sermos santos no caso. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês.